Olá, doutora Áurea, como está? Tudo bem? Pá. Também estava com saudades. Que bom que estamos aqui de novo, né? De volta do nosso recesso. Graças a Deus, todos com saúde. Oi, Tiffany. Tudo bem? Nossa, que bom. É muito bom estar aqui de volta, viu? Espero que estejam todos bem. Que esse ano seja um ano maravilhoso para todos. E com a gente aqui também no projeto ESA Niterói Movimento, que continua, né, com invento e poupa, como se diz, né? Vamos aí com mais um ano, se Deus quiser, com muitos temas interessantes, com muitos aprendizados. E hoje nós vamos receber a minha querida amiga advogada, a doutora Marília Bolt. Doutora Marília é advogada e idealizadora do projeto Superação da Violência Doméstica. É líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar sobre a violência psicológica e a tipificação penal da violência psicológica. Isso é um assunto que gera muita dúvida, né? Muitas pessoas nem sabem que existe esse tipo de violência doméstica. Então a Marília vai trazer aqui pra gente todo o seu conhecimento, vasto conhecimento. Ela é atuante no combate à violência doméstica, então vai ser extraordinária essa nossa live de hoje. Boa noite a todos que estão aqui. Vou mandar um beijo especial para todas e todos também que vão nos prestigiar. Vou chamar a Marília. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos Prazer bem no muito. meio da pandemia, né? Estamos. Eu costumo dizer que se a gente está com saúde, está tudo maravilhoso, né? Sem sombra de Então, dúvida. né, a gente tem que agradecer sempre por isso. Marília, olha, é um prazer enorme ter você aqui no projeto ESA Niterói em Movimento. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque somos amigas, Marília foi minha aluna, a trajetória dela toda eu acompanho desde o início, então tenho muito orgulho da Marília, viu, de tudo. E estou junto com ela também nessa caminhada, então é uma alegria muito grande, viu, Marília, ter você aqui com a gente batendo esse papo, né? Que é um bate-papo, não deixa de ser, e esclarecendo dúvidas, né? Tantas pessoas aí. Enfim, esse tema tem que ser divulgado sempre, né? Você vai poder dizer isso melhor do que eu. Então, a gente está sempre com essa preocupação e vamos sanar todas as dúvidas que existirem. Vamos lá, fala um pouquinho de você, Marília. Bom, queria primeiro te agradecer aqui pelo convite, é uma honra estar contigo, né? Minha professora de faculdade, maravilhosa, orgulho, não apenas da pessoa que você é, mas também de todo o trabalho que você vem desenvolvendo na causa, né? Para mim é um motivo de muito orgulho ter uma professora tão atuante na temática, né? Então, eu quero agradecer em seu nome agradecer, né, ao diretor da ESA, também ao presidente Cláudio Viana, Cláudia Viana. Niterói. Então, em Isso. nome de todos, eu quero agradecer o convite e falar que é um prazer falar sobre violência psicológica, né? É um dos temas que eu Sim. mais amo falar, porque eu já sofri muito com isso, né? Então, é algo que a gente ainda não entende a importância e a dimensão do que isso se trata. Eu escrevi há uns 2 anos um artigo científico que foi publicado, o resumo na UFRJ, e hoje eu pretendo dar uma destrinchada um pouco nesse artigo científico que eu escrevi, falando somente sobre essa temática. Eu, como falei, né, eu vivi a violência doméstica aqui em Niterói, então eu vivi todas as formas de violência, e aí eu queria citar que nós temos 5 formas de violência, que é a física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. E hoje a gente vai tratar a psicológica.
E nós dizemos, enquanto militante, enquanto pessoas que trabalham com a causa, dizemos que quando acontece a violência física, já houve a violência psicológica antes. Nem toda violência psicológica vai gerar necessariamente uma violência física, mas é provável que com o passar do tempo ocorra. Mas nenhuma violência física nunca, sempre vai ter uma violência psicológica antes. Então, a gente precisa estudar o que é violência psicológica, a gravidade disso também, para que a gente possa também romper com a violência física, assim, romper com o feminicídio, e a gente poder realmente fazer uma transformação social efetiva nas nossas vidas, né, como um todo, e acabando com a violência doméstica na raiz do problema. Que a raiz não está na violência física, mas sim na violência psicológica, como já pontuei. É verdade. O que você quer que a gente faça? Claro, por favor. Quero mandar um beijo para minha amiga Maria. Maria, felicidade ter você aqui com a gente. Vamos lá, minha querida. Estamos aqui à sua disposição. Começar falando sobre a tipificação, né, segundo a lei Maria da Penha, o que é violência psicológica, né? Ela não vem nomenclada no Código Penal, ela vem descrevendo o que significa essa violência no próprio Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º, inciso 2, que diz que é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional. Olha como é subjetiva, né? Dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que prejuíze o seu psicológico. Ou seja, é algo assim enorme, com vários verbos ali podendo ser utilizados e ser enquadrado na violência psicológica. E aí, eu queria explicar para vocês um pouco o que é essa violência psicológica. Sim. Normalmente, a violência psicológica, ela é aquilo que faz com que você perca a sua própria identidade. Você perde a sua própria essência, você não sabe mais quem você é. E quais são os artifícios que são feitos normalmente pelo abusador quando a gente fala de violência psicológica? Um dos principais é o gaslighting, que é aquele que a mulher ela é tida como louca, então ele faz alguma coisa, finge que não está nada acontecendo, e aí, não, você tá maluca, não é nada disso, você tá surtando, sempre que ela é a maluca. Ele faz as coisas, falam coisas, ou fazem, e aí desmentem, não, isso aí foi um sonho seu, é coisa da sua cabeça. Só que é tanta manipulação envolvida nisso tudo que ela acaba acreditando que ela realmente está ficando louca, que ela é realmente desequilibrada, e nisso ela vai se degradando enquanto ser humano, né? Outro exemplo, né, que é chamado de cavalo de Troia, que é quando, por exemplo, olha que louco, assim. Ele usa terceiras pessoas para atingir aquela vítima. Então ele fala, por exemplo, com uma amiga dela, inventando uma história, aí a amiga chega para ele, não é ele diretamente, mas ele usa as pessoas para atacar ela. Para quê? Para diminuir a sua própria identidade, atingir quem ela é e assim por diante. Então existem várias formas. Eu vou citar aqui algumas para a gente entender, né, o que significa isso, como é que é feito. Abuso de gratidão. Então, ele se coloca num pedestal, ele é o cara maravilhoso, faz tudo pela mulher, e aí ela tem que se rastejar, porque, afinal, ele ajuda a cuidar da mãe dela, por exemplo. Então, aí, não, por exemplo, digamos, né, tem uma mãe idosa que precisa, né, de cuidados. Então, ele é um ótimo marido, porque ele ajuda a cuidar da mãe dela. Mas a mãe dela foi quem sustenta financeiramente, por exemplo, a casa inteira. Entende? Mas não, eu tô aqui sendo um ótimo homem porque eu estou cuidando da sua mãe. Então você eternamente fica vinculado àquele sentimento de gratidão e ao mesmo tempo eu não conseguiria sozinha e ao mesmo tempo eu fico vinculada àquele sentimento que eu preciso fazer tudo por aquele homem porque ele é um ótimo cara, porque ele ajuda a minha mãe. Tô falando um exemplo, mas poderia ser qualquer outra coisa, esse sentimento de gratidão, né? E mais, né, Marília? Ele ainda faz ela acreditar que sem ele nada funcionaria, não é isso? Ou seja,
Se você não me tiver, sua mãe vai ficar pior, você também, não é isso? Exatamente. Tem um outro que é um nome bem esquisito. Se chama perspecticídio. É invalidação dos atos através de insultos. Então, por exemplo, faz alguma coisa, mas você não sabe fazer nada direito, você não presta, tudo que você faz dá errado, você não vai dar em nada. Então, ele invalida completamente aquela personalidade através de insultos constantes, né? Quando eu falo constante, não é tem que ser todo dia. Às vezes no início pode demorar um pouco mais, porque a gente tem aquela fase, né, da lua de mel, da tensão e da explosão. Então, a lua de mel, oi, meu amor, tensão, pandemia, saúde, economia. Aí tem uma explosão, aí começa um xingamento hoje. Depois de amanhã, né, tá tudo bem, beijinho pra cá, daqui a pouco outra tensão, outra explosão. E aí nisso a gente vai nesse ciclo sempre explodindo cada vez pior nesse ciclo, né? E aí quando a gente fala da violência psicológica, esses insultos eles vão indo cada vez, normalmente vão sendo fortalecidos, piores, né? Cada vez mais alimentados, né? Exatamente. Outra questão que a gente tem uma outra forma de manipulação e de uma violência psicológica é o tratamento do silêncio. Você não faz o que eu quero, eu vou ficar quieto. E aí até te dobrar, e aí quando te dobra, aí ele volta a falar. Então, tem aquele que fala demais e tem aquele que não quer falar nada justamente para te manipular. Né? Então, o problema não é, às vezes você tá mal e você quer ficar sozinho em uma coisa. O problema é quando você usa do seu silêncio para manipular o outro. Isso não é uma relação saudável. Marília, vê se esse exemplo que você deu agora do silêncio se encaixaria na pergunta da Larissa. A Larissa pergunta assim: violência psicológica também é projetar a culpa na mulher? Sim, que é o gaslight, na verdade, né? Normalmente é aquela que a mulher é louca, ela que é culpada, ela que é surtada. É muito, muito isso, né? Ela é culpada de tudo. Ele nunca erra. Ou quando erra, né, joga, mas você me provocou. Não, mas eu te agredi ou eu te xinguei porque você usou aquele vestido curto. Porque você provocou. Você sabe que eu não gosto daquela roupa. Mas você estava me provocando, você estava querendo, você estava pedindo. E ela acredita nessas mentiras, né? Ela vai acreditando naquilo. Realmente, ele já me disse, então eu provoquei. Só que nada justifica um descontrole emocional. A gente precisa aprender de inteligência emocional. Nós não fomos ensinados isso de forma alguma. E a gente precisa aprender sobre isso. Como que lida com isso, como é que não faz, o que que não faz. E nada justifica as explosões. E aí eu falo que quando a gente convive muito com o abusador, a gente também, de uma certa forma, em algum momento vai acabar sendo abusivo. Porque a gente recebe tantos abusos que a nossa repetição vai acabar acontecendo. Então, quem é uma vítima nunca vai ser abusiva em algum dado momento. Eu não estou falando aqui que ela tem que ser puritana e nunca, né? Não estou falando isso. Mas assim, não tem como você não explodir em algum momento, porque uma hora o copo enche, entorna e aí vem outros abusos, né? E a gente precisa tomar muito cuidado. Se a relação não está saudável, vamos procurar ajuda psicológica, vamos aprender a lidar com as emoções e não descarregar naquele que a gente diz amar, né? Porque a violência psicológica é daquele que está dormindo do lado da sua cama, na sua cama, né? Contigo. Do lado não, na sua cama contigo. Então ela é bem perigosa. E eu queria falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Das 5 violências, né, estipuladas lá na Lei Maria da Penha, a violência psicológica ela é a mais difícil da mulher se conscientizar que está sendo vítima de violência doméstica e também, já que você vai falar de crimes, né, de provar, né, de provar que ela existiu, não é verdade? Ela é mais difícil porque ela é muito subjetiva, né? A tipificação dela é muito ampla e, ao mesmo tempo, você fica assim, como provar isso, né? Por exemplo, eu quando saí, né, do relacionamento abusivo, eu fui expulsa da minha própria casa, enfim, uma hora outra conto. Mas, assim, o que eu percebi, a minha situação? Quando eu fui no mercado, fui fazer compra, eu enchi o carrinho de coisas, e aí quando eu olhei pro carrinho, eu falei, mas isso aqui quem gosta de comer é ele. Fui tirando, tirando, tirando. Aí eu falei assim, o que eu gosto de comer? Não sei. Eu falei, gente, eu não sei o que eu gosto de comer. Como assim? Porque era ele que definia tudo. Aí eu precisei comprar um colchão. Que tipo de colchão eu gostava? Não sabia.
eu não sabia se eu preferia ortopédico ou preferia de mola. Meu pai era mola quando eu era solteira, decidia por mim também, eu não tinha escolha. Aí depois, meu ex era ortopédico, e no final das contas, o que eu preferia? Não sei. Eu lembro que eu fiquei assim, tinha umas 2 horas na loja, deitava em um, deitava no outro, eu não conseguia nem decidir. Eu não tinha mais personalidade, eu não tinha mais Sim. força. Você me conheceu Poder de decisão, você me conheceu conheci. naquela época. Eu era uma pessoa completamente diferente que eu sou hoje. Por Sim, quê? sim. Porque eu fui sendo anulada durante os 8 anos. E essa anulação da personalidade era porque eu não prestava, não sabia fazer nada direito, que eu não tinha jeito com criança, que eu isso, que eu aquilo. Que no final ele era um cara maravilhoso e eu era uma pessoa que não sabia fazer nada, né? Então, era essas as falas, né? E aí, o isolamento também da minha família não estava perto para eu dizer, não, Marília, você é assim. Não, eu não tinha mais referência. E esse isolamento é muito comum nos relacionamentos abusivos também, né? Que deixa a mulher É, mais vulnerável, deixa a mulher mais instável para que ela não é. consiga se Que enxergar. aí ninguém presta, né? Para ele ninguém presta. Sua família não presta, suas amigas não prestam, ninguém presta, justamente para você ficar isolado. Exatamente. Esse é o objetivo, né? Eu queria É. falar, gente, ainda, não sei se eu consegui deixar claro, não sei se surgiu uma pergunta, porque eu não consegui ler aqui. Mas eu Pode queria falar um deixar que pouco das eu. consequências da violência psicológica. Nosso tempo também é curtinho, né? Eu também não quero. É, Mas se deixa eu tiver alguma pergunta só. aí, eu já vou respondendo. Pode falar, amor. Não tem uma pergunta, mas tem um comentário que eu acho que vale a gente compartilhar, né? É o JFTV Advogado, eu não sei o nome. Ele diz assim: eu sinto saudade da minha esposa que faleceu no dia 9/1 de 2021. Cuidei dela com câncer, metástase hepática pulmonar e no cérebro. Eu não entendo por que maltratar a pessoa amada. É porque não sabem amar e não é amor, na verdade. Não é Quem faz amor. esse tipo de coisas não é amor. Nunca foi ensinado a essa pessoa, ou a pessoa, né, pode ter algum transtorno, nem todo abusador tem transtorno de personalidade, mas alguns têm. Ou ela normalmente não foi ensinada, ela nunca foi amada de fato. Ela foi, eu te amo se você fizer isso. Então ela Isso, reproduz um relacionamento depois de um casamento, né? sim. Mas eu acho também que falta, eu não sei, eu acho que falta inteligência emocional também. A pessoa entender que o amor não é uma moeda de troca, o amor é dar e dar e dar e dar, mas é os dois dando, né? Quando só um doa, que é o relacionamento abusivo, é isso. Um se doa, faz tudo, e o outro não faz nada pelo relacionamento. A balança fica, ela fica, né, descompensada, ela não está equilibrada. A gente precisa de um equilíbrio, de o amor, ele é reciprocidade, ele é atitude. Quando ele cuida da esposa dele, mesmo doente, tem um estudo, inclusive, Cíntia, na Faculdade de Pernambuco, que foi feita com um grupo de mulheres vítimas de violência, de câncer, no útero e nos seios. E 60% daquelas mulheres já tinham ou estavam vivendo violência doméstica. Elas somatizam no próprio corpo a violência doméstica. E aí a gente tem, por exemplo, não estou falando que é 100%, né, gente? Não, é um estudo feito com aquele grupo, chegou a essa conclusão. E aí você vê que ela vai somatizando. E aí muitos abandonaram as mulheres durante o tratamento ou ainda agrediam durante o tratamento. Ou seja, além de ela sofrer, eu conheço pessoas assim, que estão ainda casadas e que estão com câncer e continuam sofrendo violência psicológica e até física do companheiro, porque essa pessoa não é companheiro, né? Aspas, porque ela Sim. não é companheiro. Ela é qualquer outra pessoa menos companheiro. Porque companheiro, de fato, estaria ali como foi feito, como ele bem descreveu, que ficou com ela até o final, realmente, ali dando carinho, amor, respeito, cumplicidade. Então, parabéns por amar, de fato. Parabéns Ele por amava amar de verdade. e obrigado por compartilhar com a gente Sinto essa muito prova de pela sua amor. dor. Sinto muito pela sua dor. É, Queria falar um pouco das consequências, assim. As consequências só da violência psicológica, né? Não estou falando da violência física nem nada. São as mesmas de uma perturbação de estresse pós-traumático. Quando você tem um estresse, um trauma muito grande, você tem uma carga enorme de emoções e coisas ruins. E aí você pode incluir nessas questões os distúrbios mentais,
descritos em mulheres vítimas de abuso, que são estresse pós-traumático de ordem, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, distúrbio do sono, distúrbio alimentar, disfunção social, ideia suicida, bem como tentativas, e a maior probabilidade de desenvolver comportamento de abuso de substâncias tóxicas e álcool. Ou seja, não tem nada positivo, né, de consequência de violência psicológica. Ele acaba com aquilo que você é. Eu entrei em depressão, precisei de auxílio, né, com medicação, tratamento psicológico, que eu super recomendo. Inclusive, se alguém quiser que estiver vivendo algo, né, nesse sentido, pode me chamar no privado. Nós temos grupos de acolhimento com psicólogo em parceria com a FAMAT. Então, a gente está aqui realmente para te apoiar. Mas as consequências são muito sérias. A gente precisa... Tô vendo aqui, somos sobreviventes. É isso. Dani. Somos sobreviventes. E é importante, né? Assim, porque as consequências estão aí. Não adianta a gente também fingir que nada aconteceu e ir para um próximo relacionamento, porque normalmente o próximo vai ser abusivo e você não vai estar ainda curada, então você vai ter gatilhos emocionais que você vai reagir por conta do trauma que está lá, que ainda precisa ser curado. Então, quando eu falo que não existe superação da violência doméstica sem tratamento psicológico, é porque a gente precisa curar esses gatilhos emocionais. Às vezes, verdade. Isso tudo dói, né? A cura dói. Meu pai dizia que quando você está sarando uma ferida, ela coça, dói, é porque está sarando. Então, quando você vai mexer numa machucada emocional, ela dói primeiramente, porque você está tocando uma coisa que é uma ferida que está aberta. Mas enquanto você vai cuidando e falando, ela vai também se curando ali totalmente. E esse apoio é importantíssimo para que não entre no ciclo da violência, né? Ou melhor, que saia dele e não retorne para ele. Porque muitas mulheres, elas se sentem fortes em determinados momentos, agem, mas não conseguem sair daquele ciclo. Então, acho que isso que você está dizendo é importantíssimo. Né, de a gente alertar nesse sentido e pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma, pelo contrário. Pelo contrário. Com toda certeza. Não tem como a gente abordar só da tipificação e o que é, sem a gente falar também de soluções, né? Eu gosto de ser um pouco positiva nas minhas falas e nas minhas proposições, porque tem saída, né? E às vezes, como a gente vai ver, nem sempre é jurídica essa saída. Não. Infelizmente, né? Tem várias vertentes de ajuda. O jurídico é uma delas, né? Não é isso, Marília? Não, desculpa. Não, é que a gente tem que fazer um alerta, assim, que tem muita gente que critica muito a Lei Maria da Penha, o sistema, dizendo, não funciona, eu denuncio, não funciona. Então, a gente tem que entender que são vários, né? É multidisciplinar, né? A gente tem um caminho, mas esse caminho sozinho realmente não vai solucionar, não é verdade? Diz isso aí as nossas amigas. A gente precisa de ajuda, sim, e não é vergonha alguma, pelo contrário, é muito importante buscar ajuda e também entender que nós não somos as únicas, né? Porque existem milhares, né? E eu falo assim que não existe uma mulher que nunca tenha vivido nenhuma forma de violência. Sim. Porque ou ela passou pelos pais, pelos tios, pelos primos, ou na mesma casa, ou com um companheiro, né, com um relacionamento íntimo de afeto. Então, de alguma forma, em alguma medida, seja ela violência psicológica, ou moral, ou sexual, ou outra qualquer, patrimonial também, todas nós vivemos em alguma medida. E a questão toda é a gente conseguir se livrar disso tudo, né? E o caminho mais natural, normalmente e o que mais recomendamos, todo mundo fala, vá para a justiça, né? Procure os seus direitos, né? E aí hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Nós temos várias questões que a gente precisa melhorar no judiciário, desde a delegacia até o judiciário. A questão da não revitimização da vítima, ela repete milhares e milhares de vezes a mesma coisa, né? Enquanto advogado, e aqui eu queria falar que nós temos um papel muito importante nessa proteção a essa mulher, não apenas como assistente da acusação do Ministério Público, mas como assistente da vítima.
O Isso. interesse do advogado e da advogada defendendo uma mulher vítima de violência é protegê-la. Então, é não revitimizá-la, pedindo para que ela repita 1 milhão de vezes a mesma coisa, para que ela seja atendida de forma humanizada, de forma respeitosa, sem acusações descabidas. A gente tem visto muito, um tratamento muito horrendo quando se trata É, de violência sexual. Assim, que é algo ainda um pouco mais íntimo. Para você chegar numa delegacia e relatar algo do gênero é muito mais difícil. Então, a gente precisa desse olhar. Então, eu queria só chamar a atenção que a Lei da Maria da Penha, ela traz essa inovação jurídica como assistente da vítima. Eu tenho até uma live no canal da Superação com a Simone Estrelita falando só sobre esse papel do advogado. Então, se você tiver interesse um pouco nessa temática, tá no canal da Superação da Violência Doméstica, no canal do YouTube, pode jogar lá. É Simone Estrelita, foi no evento de 14 anos do ano passado da Lei Maria da Penha. Só pra sim. gente não sair tanto do É. tema, né? E o advogado atuante na violência doméstica, né? É importante. Não que aquele que não seja atuante não possa se tornar, né? Ele também pode ter essa boa vontade, mas é importante isso. Não adianta qualquer advogado que não vai. Qualquer advogado que eu digo que atua em qualquer área que pode ser que não te ajude, né? Que Porque não tem essa visão. Não não entende. entende como trabalhar, não entende como. Eu atendo muitas vítimas, gente. Todos os dias eu atendo muitas, assim, incontáveis, de verdade. É manhã, Sim. tarde, noite e madrugada. Ontem eu atendi, acho que foram 9, não, 9 não. Foram 15 pessoas ontem eu atendi. E de madrugada era 2. Então, eu atendo Sim. muitas pessoas do Brasil e até do mundo. E aí muitas pessoas falam, nossa, mas a pessoa tem que sair de casa logo. E aí querem forçar para que aquela mulher decida logo. Só que se você tirar ela daquele relacionamento sem ela estar madura para sair, ela vai retornar. Então, Vai. a gente precisa aprender como E tratar com essa vítima. E não é muito fácil, porque ela está não, emocionalmente destruída, exato. extremamente incapaz, cansada. E também procurar o judiciário para resolver isso é uma outra dor, porque ela precisa reviver e reviver e reviver aquilo nova e novamente. Então, a gente, enquanto profissional na advocacia, a gente precisa tomar muito cuidado da forma de tratar e respeitar a vontade da vítima. Se ela Exato. E não quer vou seguir com a só. parte criminal, ok. Não, então, isso que você está falando é fundamental, e já que a maioria do nosso público são de colegas, de advogados, né? Para ver como é que é importante e como que o seu papel, às vezes, pode acabar com tudo. Eu também atendo muitas mulheres vítimas e muitas vêm com aquela vontade, me dá os documentos todos e chega em determinado momento que ela quer recuar. E se você não tiver a sensibilidade de mostrar para ela a importância dela ir em frente e que você está com ela, ela vai recuar realmente. Então, nada vai funcionar, né? Então, tem que ter muita cautela, né? Muita sensibilidade. Ao mesmo tempo que a gente pode incentivar, mas a gente também não pode forçá-la. Não, não pode. E aí a gente também tem que respeitar o limite da Tem. vontade da vítima. E Exato. ao mesmo tempo a gente tem que estar ali do lado. É meio que um psicólogo no final das contas. A É, gente não tem nenhuma por isso. instrução nesse sentido, mas a gente acaba ouvindo, atendendo, acolhendo de alguma forma, né? Da forma como Sim. cada profissional consegue acolher, né? E passar adiante aí. Com essa questão. Eu queria entrar na parte da Bom, própria da tipificação. Você ainda quer mais alguma coisa? não, vamos, só tem pessoal, doutor Alexandre, a Dani, a Áurea estão te dando parabéns pela sua atuação, pela abordagem do tema. O pessoal está aqui elogiando. Obrigado, gente, né? A gente agradece, né, Maria? Obrigada pelo carinho, gente. Eu quis trazer um pouco dessa parte que não é muito do direito, mas é porque não adianta eu chegar aqui e falar, olha, a É, tipificação é essa e essa. E aí, tá, mas e como é que eu vou explicar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aplicar isso? O que eu vou requerer? Né? Porque nem a delegacia sabe tipificar a violência psicológica. Ou às vezes nem quer fazer o registro de ocorrência, porque não está tipificado, não é crime.
Sim. Então, assim, nós, enquanto profissionais, eu estou falando aqui enquanto advogados, porque a gente está gravando aqui na ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, então muitos são advogados, né? Mas aí, para quem também é vítima e quiser, vai aprendendo aqui também um pouco com a gente e estamos Vai. juntos. Deixa eu só te interromper mais uma vez, é a última vez. A Luciana, ela tá dizendo o seguinte: doutora Marília é o motivo de eu estar viva. Assim que fui convidada para participar do grupo, vi que não estou sozinha. Parabéns, Luciana. É uma Muito delícia, bom. assim. Eu pedi para algumas meninas, porque assim, esse grupo já existe há uns 7 meses, né? Mas como ele é um grupo sigiloso, a gente não fala sobre os casos ali. Aí eu pedi para algumas fazerem apontamentos, né? O que elas estavam achando do grupo. Pronto, né? Chorando. É muito lindo ver a superação delas semanalmente, sabe? Sim. Mesmo com todas as dificuldades do sistema, mesmo com tudo, aos poucos elas vão conseguindo evoluir, vão conseguindo sair daquela tristeza toda que é ter vivido tudo isso, né? Ninguém nasceu para isso. E é um prazer ter você conosco lá no grupo, Lu. A Maria José também está dizendo que você ajuda muito e que ela faz parte do grupo também, minha amiga Maria. Ah, maravilhosa ela também, né? Amanda, você conversa com a doutora Marília pelo direct dela no Instagram do Superação da Violência Doméstica, que ela te ajuda. Pode Não ser é no isso, meu Marília? privado ou na superação. Pode, Os dois são pode abertos, ser os dois. Isso, no privado também, ok. Bom, gente, eu queria falar sobre começar pela minha opinião. Tá. Justificação. Eu acho que não, vou deixar por último, né? Vou inverter aqui a ordem. Vou falar a doutora Adriana Ramos de Mello, que é uma referência nacional, titular da primeira vara de violência doméstica da capital aqui do Rio de Janeiro. Ela tem vários livros no Comenta, ela tem várias especializações, ela é coordenadora da pós de gênero da Emerge, que inclusive eu recomendo, é muito boa. Ela tipifica a violência psicológica com constrangimento ilegal, e aí eu queria aqui ler para vocês o dispositivo que diz assim: constrangimento ilegal é um artigo 146, né? Diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite, ou fazer o que ela não manda. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Eu, pessoalmente, não concordo. Acho que não tem muito a ver com a violência psicológica em si. O que você acha, Cíntia? Não, esse tipo penal, ele protege a nossa liberdade individual, né? E é um tipo penal genérico. Ou seja, quando você não encontra uma conduta, um fato social especificado na lei, né? Que é a maioria dos casos de violência psicológica, então seria uma forma de você poder atribuir um crime àquela pessoa que agiu com violência ou grave ameaça, impedindo que você faça alguma coisa, ou pense alguma coisa, ou, enfim, que a sua liberdade esteja ali afetada de alguma forma. Então, eu vejo que a doutora Adriana, nessa opinião dela, é no sentido de tentar encontrar um tipo penal. Sim, certo? Exatamente. Então, concordo em parte. Por exemplo, vou só dar um exemplo. Se eu tenho o estupro, ele é o constrangimento ilegal, certo? É um tipo complexo, mais o ato sexual. Então, ou seja, o constrangimento ilegal está inserido no crime de estupro, mas o estupro é específico, porque ele atinge a liberdade sexual. Então, é mais ou menos isso. E aí ela tenta utilizar, e aí ela usa Sim. o 146, que é o constrangimento ilegal, e quando há ameaça, que é o 147. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, causar-lhe mal injusto e grave. Então, ela também tipifica como ameaça a forma de violência psicológica. Aí nós temos outras pessoas que vão falando também. A gente tem a Isadora, que ela acredita também que é constrangimento ilegal e ameaça,
ela inclui injúria, e aí o Sim. injúria eu não concordo, porque Uhum. injúria é violência moral, a própria lei já fala isso. Ela coloca a violência moral como injúria, calúnia e difamação. Então, como é que você vai Não. colocar na injúria como violência psicológica? Não tem como. É, Então, assim, eu já exatamente. É violência moral, já misturou um pouquinho aí as bolas. aí já não faz muito sentido. E aí a gente também tem que ela coloca a contravenção de perturbação de tranquilidade, que é o artigo 65 da LCP, que diz assim: molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. Prisão simples é de 15 dias a 2 meses. É uma contravenção penal, né? Ou seja, Sim. um crime pequenininho. É, os crimes também que de ameaça e constrangimento ilegal são infrações de menor potencial ofensivo, né? Vai Sim. haver uma punição, mas ninguém vai para o presídio por conta desses crimes, né? E aí eu pergunto, né? Uma violência que chega ao ponto da mulher, né? Porque muitas pessoas, eu conheço até casos aqui de Niterói, de adolescentes que cometeram, por exemplo, suicídio por conta de violência psicológica. E aí você Sim. vai tipificar isso numa contravenção penal, você vai É, colocar isso como. É um crime, sabe? É algo muito sério e muito. Você estraga uma vida numa pessoa por muitos anos até ela conseguir se refazer psicologicamente, se conseguir. Porque também depende dela querer, e aí também depende de toda a estrutura que ela vai ter e do apoio que ela vai receber. Então, você tipificar num crime muito pequeno é, é mais é. revitimizador, né? Porque não vai dar em nada no final das contas, né? É, Criminalmente. nesse caso da adolescente que cometeu suicídio, né, por violência psicológica, o máximo que se para poder haver uma punição, vamos dizer assim, né, justa, teria que encontrar uma forma de que houve uma instigação, né, alguma forma para poder atribuir a ele o crime contra a vida, né, instigação, Sim. auxílio ao suicídio. Foi exatamente a recomendação que eu acabei passando para a mãe, eu venho acolhendo, conversando com ela, mas é muito difícil até para a mãe Muito buscar difícil. provas, né? Porque filha única, e aí vai olhar o celular, vai ver um monte de coisa, a dor da Sim, perda, é muito difícil, assim. sim. E a gente, é algo que a gente não tem também um crime específico. A gente teria se a Não. gente tivesse provas da indução do suicídio, mas aí, se ele menospreza ela, se ele tá com uma outra pessoa e humilha ela, né? Enfim, comete até pequenos furtos. Como falar que induziu ela ao suicídio? A lógica, né, tem que ser algo muito específico falando. Não quero mais que você morra. Se você morreu hoje, não vai fazer diferença na minha vida. Tem que ser uma fala assim muito induzindo ao suicídio para poder tipificar também nesse crime. Então vem uma Exato. outra problemática também, que é um tema para uma outra live. Para outra live. Outra live a gente fala sobre isso. Mas aí a outra tipificação que a gente tem aqui é falando, a Ana Luísa Schmidt Ramos, ela fala, fez inclusive um livro que ela tipifica como lesão corporal. E aí ela coloca, porque né, eu vou ler o caput aqui, o 129 do Código Penal diz assim, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. E aí quando a gente lê a Sim, saúde, entende como a psique, como extensão do seu corpo. Então, você exato. usa algo que seria muito ensinado para a gente sempre, que era algo só do corpo físico, a gente usa também como psique. E aí, Sim, o parágrafo 9º, ele ainda coloca, se a lesão for praticada para ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro com quem conviva ou tenha convivido ou ainda prevaleça agente de relações domésticas, de coabitação, hospitalidade, a detenção é de 3 meses a 3 anos. é a Ou seja, qualificadora. aí É. você qualifica por conta da violência doméstica. Essa é algo que vem ganhando muita força, ainda são precedentes, ainda são correntes ainda um pouco minoritárias, mas é o que vem ganhando bastante força, porque é uma tipificação um pouco mais pesada, não é específica, mas a gente vai tentando adaptar aquilo que existe, né? Igual a doutora Adriana É. tentando Aí encaixar naquilo que deixa eu realmente. contribuir um pouco, então, com essa fala da lesão corporal.
mais uma vez, a gente precisa dos parceiros multidisciplinares para isso. Por exemplo, se a mulher tem depressão, síndrome do pânico, em decorrência da violência psicológica que ela sofreu, eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, que tenha esse acompanhamento e que possa, através de um laudo, especificar isso. Aí sim a gente vai ter resultado jurídico, né? Como as pessoas querem tanto. Resultado jurídico. Então, os meios de provas, a forma, né, como a gente tem de comprovar aquela violência é fundamental para que a gente possa punir esse abusador, esse agressor. É muito importante a gente contar com uma equipe técnica no Tribunal de Justiça Sim. realmente especializada na temática, né? Eu já tive a Verdade. oportunidade para palestrar para psicólogos, para assistentes sociais, e eu sempre falo exatamente isso. Gente, caprichem no laudo. Coloque mais informações se vocês puderem colocar, porque isso vai corroborar a prova depois para a vítima, ou, né? Ou Sim. não, assim. A gente precisa também que eles sejam imparciais, mas a gente, quanto mais colocar provas robustas, mais poderá ser utilizado para conseguir uma tipificação de fato criminal e aí conseguir de fato uma pena razoável para aquilo que foi praticado, né? Eu estou acompanhando um caso onde a moça foi vítima de violência sexual pelo pai. E o laudo psicológico foi fundamental para que ele fosse preso preventivamente e denunciado. Então, a importância desse laudo psicológico. É extremamente relevante, né? Se a pessoa faz acompanhamento, pode pedir também um laudo do seu profissional para fazer e constar lá para que a gente possa levar isso a juízo, né? Tem uma outra live também, uma outra entrevista, na verdade, que eu fiz com a Procuradora de Justiça, Carla Araújo, também está no canal do YouTube, tem no site, relacionando quais são os documentos que as mulheres podem levar para conseguir realmente dar efetividade ao crime cometido, né? Porque, infelizmente, assim, a palavra... Infelizmente, não. Para essa parte é felizmente. Mas o processo, né, de violência, ele tem duas partes. Ele tem a parte civil e tem a parte criminal. A parte civil são as medidas protetivas de urgência. E quando eu tenho a parte civil, eu posso, por exemplo, apenas acreditar na palavra da mulher. Então, quando eu peço a medida protetiva, ela fala que está sendo ameaçada, enfim, está acontecendo várias coisas, a palavra da mulher tem que valer mais, porque precisa ser garantida a vida. Então, a palavra da mulher vale mais, é concedida a medida protetiva na parte civil do juizado de violência doméstica. Juizado a gente fala aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Porque alguns outros estados são varas, que eu acho até que seria mais adequado. Vara de violência, porque não é um juizado. Juizado é entender pequenas causas, né? Antigamente, esse nome, né? Então, mas enfim, aqui é juizado, então a gente está usando essa nomenclatura porque aqui é juizado. E aí a gente tem a parte criminal, que a parte criminal é a imputação de crimes. E aí nós temos o princípio que rege aí o direito penal in dúbio pro réu. Na dúvida, beneficia o réu. Então, se eu não tenho provas, eu não consigo uma condenação. Então, é muito triste também exigir. Eu estava conversando, foi uma pessoa de Minas Gerais essa semana. E aí, olha só que louco. A delegacia não pede o prontuário do hospital. A vítima tem que ir lá pedir o prontuário do hospital e levar para a delegacia. Olha. A delegacia não faz nem isso, não faz nada. Tem que levar tudo mastigado, todas as provas, senão ela não dá andamento e arquiva tudo. Eu falei, gente. Nossa. Assim, é o caos do caos, né? Investigar o quê? Porque já tá entregando tudo de mão beijada, nem precisava da delegacia, né? Enfim, pontuando os problemas de delegacia no Brasil. E mais um adendo também, que eu vou fazer aqui para os advogados, né, que desejam militar nessa área ou atuar, né, no combate à violência. Geralmente a gente atua pela vítima, não tem como, né? Por mais que eu seja criminalista, atuo pouco para os abusadores, para os agressores, é muito mais pela vítima. E é importante você também ter um contato de peritos, de técnicos que possam auxiliar naquilo que a polícia não é porque não queira, né? Tem casos que realmente não quer, mas a polícia ela também passa por uma crise muito grande de mão de obra, enfim, de estrutura. Então, se a própria vítima, a família da vítima, né, puder ajudar no sentido de ter um assistente técnico que possa produzir sequer um indício
isso é fundamental. Então, também tem que ter, além de psicólogos, psiquiatras, também ter contato com peritos que possam auxiliar nessa situação aí, de peritos técnicos, né, de computadores, enfim, hoje muito, né, acontece muita violência doméstica, né, pelos meios de comunicação. Vamos Exatamente. lá. E aí, já nessa parte de computação, no mínimo, gente, é print, copia um endereço, não deleta, e aí leva para a delegacia. É um mínimo, assim, das provas, né, que a gente pode levar em juízo. Eu queria, na verdade, colocar agora, assim, a minha opinião, talvez a mais drástica de todas, né? Eu acho que não podia ser muito diferente, né? Mas é para conseguir chegar. Porque assim, gente, na verdade, o ideal é que a gente tivesse uma tipificação própria. Nós não temos um crime próprio da violência psicológica, né? Temos tipificação de agravante até na lesão corporal, mas a gente não tem algo próprio para a violência psicológica. Então, o certo era o legislador, né, a Câmara dos Deputados, né, os senadores votarem uma tipificação própria para este crime. E eu acredito que seria realmente essa é a saída mais correta, no meu entender. Mas do que já existe, né, o que a gente pode fazer enquanto eles não fazem isso, na minha opinião, deveria ser enquadrado no crime de tortura. Eu sei que é muito polêmico. A Lei 9.455, artigo 1º, inciso 2, diz que constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Reclusão de 2 a 8 anos. Eu sei que é pesado, mas a verdade é que quem vive uma violência psicológica é uma tortura. Sabe, você não tem mais identidade, você não sabe mais quem você não sabe qual é o seu propósito de vida, você não sabe mais nada. O trauma é tão grande, quase como se fosse uma tortura daquelas da época da ditadura, enfim, né, que dizem que não existiu, mas existiu. É algo semelhante, porque você vive ali rotineiramente, com diversas formas de você não sabe fazer nada, você não presta, você não é ninguém, eu sou o cara, você não é nada. E isso tudo, gente, é extremamente doentio para a mulher. Né? Mulher no sentido que a mulher também pode ser autora, né? E aí eu queria que falasse, já pontuando, que mulher também pode ser abusiva, né? Quando eu falo, a gente está colocando que mulher, é porque a Lei Maria da Penha é para o gênero mulher. Então, aqueles que se identificam com o gênero feminino vão ser enquadrados na Lei Maria da Penha. Para os homens, a gente pega uma medida cautelar, por exemplo, e requer a medida de afastamento com base no Código de Processo Penal e Código Penal, não utilizando a Lei Maria da Penha. Mas a mulher também pode ser abusiva, aqui fazendo um parênteses, né? Mas quando eu falo que para a mulher é difícil, porque as mulheres são as que mais morrem, né? Por conta de relacionamento íntimo de afeto. Um caso ou outro, raramente é um homem, mas mulheres... Eu estava vendo um cálculo, até num artigo científico agora, essa semana que estava fazendo, acho que era 92 casos até agora, só esse ano de feminicídio no Brasil. Então, assim, é muito caso. É muito caso. Aqui no Rio de Janeiro, acho que teve 4 feminicídios. São Gonçalo também teve. No estado, então, foram vários feminicídios. Então, é algo assim que a gente realmente precisa se preocupar. E por que não está dando certo? Porque a gente só foca na violência física. Porque a gente não está olhando para a violência psicológica, que é anterior. Porque a gente não está punindo. E aí, quando não tem punição... Né? Justiça tardia não é justiça, para começo de conversa. Sim. E segundo, que quando você não tem punição, você estimula que aquilo continue sendo feito. Quantas pessoas continuam sendo abusadores, né, depois disso? São milhares. Porque ainda mais agora durante a pandemia, né, os espaços de reflexão, reflexivos para os homens também não tem funcionado, está parado por conta da pandemia. Então, ele se torna um abusador. Se termina com essa, vai para a próxima vítima. E assim vai seguindo, vítima após vítima. Né? Isso é muito triste e precisa ter um fim. E esse fim se chama educação e é combatendo a violência psicológica, que é o início de toda forma de violência doméstica. Então, eu concordo com você, concordo com a sua opinião, não vejo mal nenhum de, assim,
Tem até um comentário aqui dizendo que a tortura é tenso, eu vou comentar já já. Vou só fazer aqui o meu adendo, que é do Corinti. Bom, depois você me fala do seu nome se quiser. Porque a tortura, ela não é um crime permanente, mas obviamente que a tortura, ela demanda uma constância, né? Que causa esse sofrimento intenso e desnecessário na vítima. Assim como pode acontecer com... Só para fazer um parêntese para as pessoas poderem refletir. A mesma forma, aquela mãe que quer educar o seu filho de forma intensa, batendo, esmurrando o filho de forma constante, causando nele um sofrimento desnecessário, que é uma tortura. Também seria uma tortura. Então, só fazendo um parêntese para não achar que, né, enfim, que as pessoas levantam uma bandeira aí, um pouco criticando a gente, mas a gente não liga para isso, não. Mas é só para fazer um parêntese, né? Falando isso, eu lembrei de um caso que eu acompanhei, em que a mãe e o padrasto colocavam a criança virada contra a parede por horas a fio. E aí, quando chegou o laudo técnico científico, eles colocaram que era uma tortura. Porque era feito de forma rotineira, porque era algo desproporcional à idade daquelas crianças, elas não conseguiriam nunca ficar por horas virado contra a parede, porque não tinham comido toda a comida. Então, era algo torturador para aquelas crianças. Quando eu falo de violência psicológica, é uma tortura. Porque você continua vivendo aquilo e vivendo aquilo, e as consequências são, como eu já disse, né, anterior das consequências. Uma depressão, você não cura ela da noite para o dia. Vai precisar de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, para tratamento e sair daquilo. Então, como não tipificar isso como tortura? Desculpa, uma lesão corporal ainda é muito ínfimo para aquilo que de fato é provocado. A diferença da lesão corporal para a tortura é justamente a intensidade de como a conduta social ela é praticada. Né? Então, a gente tem que abrir um pouco o coração e a mente, como a nossa amiga Lia comentou aí, que o problema todo é o machismo estrutural, concordo, Lia, e que muita gente acha que a mulher sofre violência porque quer, acha que é fácil sair desse ciclo, né? Que a mulher se submete a isso porque quer. Então, desculpe quem tem essa opinião, mas vocês não sabem nada de violência doméstica. Não sabe nada do que é sofrer uma violência doméstica, uma violência que seja, não vamos nem rotular como doméstica. Então, é algo que você tem que viver e procurar saber para poder opinar sobre isso. Então, a gente não está falando de todos os casos, são casos específicos, existem casos que demandam ser uma tortura, assim como outros demandam ser uma lesão corporal ou um feminicídio, o que seja. A gente encontra a mídia noticiando de forma errada alguns crimes. E isso aí não é culpa de ninguém, é a falta de conhecimento, a falta de cultura nesse sentido. Então, a gente tem educação, exatamente. Então, nosso papel aqui, fundamental, maior do que todos, é compartilhar um pouco o nosso conhecimento de estudo nessa seara, né? Como profissionais do direito, acima de tudo. Eu não estou aqui como mulher apenas, óbvio, como mulher também, mas, acima de tudo, como uma profissional do direito, que quer fazer justiça, que quer que os direitos sejam atendidos, né? Então é isso que a gente tem, é isso que a gente tem que ter em mente. Desculpa aqui o meu desabafo, mas é porque é uma forma que a gente tem de fazer com que as pessoas abram um pouquinho o coração e a mente, enxerguem, procurem enxergar a violência doméstica com outros olhos. Não tem nada a ver com feminicídio, com feminismo, com nada disso. Né? Não estamos aqui levantando bandeiras nesse sentido, mas sim de direitos, né? De respeito aos direitos. É isso essa bandeira que a gente levanta, não é, Marília? E a gente tem tantas questões, né? Tem Convenção de Belém do Pará, a gente tem tantas convenções que já tentam prevenir, punir e que já falam sobre a violência psicológica. Então, assim, que já falam tratados internacionais assinados, reiterados pelo Brasil. Demorou tantos e tantos anos ainda para fazer a Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo, segundo a própria ONU. Nós temos a primeira, que é a Espanha, a segunda, que é o Chile. Enfim, a gente tem tantas questões boas aqui no Brasil, mas o que a gente precisa são de operadores do direito, e nós precisamos, né, tanto advogados, como procuradores, como promotores,
como juízes e defensores públicos, têm sido... Delegados, policiais, todo mundo. Por favor. Todo mundo. É união de forças, é isso que a gente tem que ter em mente. É todo mundo junto no combate a qualquer tipo de violência. É isso. Isso aí, Luciana, é o direito e respeito da vida humana. Da vida humana. É isso aí, independente de gênero somente, né? De tudo, de todo mundo. Então é isso que a gente tem que ter em mente, acima de tudo, né? E só para completar aqui, que, claro, como em qualquer área, como em qualquer situação, existem casos individualizados que realmente a mulher não sofreu a violência doméstica e que ela usa as ferramentas jurídicas para alguma questão dela. Mas isso não é nem 1%, gente. Isso é o mínimo do mínimo de pessoas oportunistas que usam, enfim, de ferramentas sérias para questões próprias, subjetivas, que não diz respeito. Então, isso aí eu repudio demais, porque acaba prejudicando aqueles que realmente precisam de ajuda, né? Então, só para fazer Normalmente é 3% aí o valor da comunicação falsa de crime, né? Mas quando se trata de violência doméstica é menos de 1%. Então, esse argumento de que não podemos ser tão, né, decisivos porque tem mulheres que usam isso e tal, é porque não tem noção do quanto é difícil chegar numa delegacia e narrar. Porque uma coisa é você falar que você foi roubado por um bandido na rua. Completamente diferente é falar, meu marido fez isso e isso comigo, ele fez esse e esse crime. É muito mais íntimo, é muito mais doloroso e é muito mais difícil. Porque normalmente a mulher está apaixonada por aquele homem. Então, por favor, não julguem, sejam acolhedores e defendam as mulheres. Porque nós não podemos ser coniventes com nenhum crime, ainda mais contra alguém que pode estar no nosso lado. Denuncie. Com certeza. No momento, né, 190 no momento da violência e 180 para buscar informações e vão para a delegacia, enfim, façam requer a medida protetiva, qualquer coisa me chamem em volta para ajudar, auxiliar, né, no sentido de orientação, no sentido do grupo de acolhimento, a gente está aqui. Já estamos caminhando para o final, né, amiga? Tem 3 minutos. Sim, então, estamos. Eu só aqui que a Lia aqui está falando assim, tem tudo a ver com feminismo. Lia, eu disse que a nossa fala aqui não é direcionada para isso. A nossa fala aqui, não estou querendo dizer que o feminismo não ajude, óbvio que sim, abraça a causa e luta por isso. Não estou, pelo amor de Deus, desmerecendo. Aqui, né? Sim, por conta dela que estamos aqui, mas a nossa fala aqui não é levantando essa bandeira. A gente está aqui levantando o combate à violência doméstica por todos que possam ajudar nesse sentido, né? Todas as forças, né, cabíveis aí. Marília, te agradeço muito, agradeço imensamente. Vou te chamar mais vezes para a gente falar sobre violência doméstica. A gente podia fazer aí um roteirinho de, né, cada live a gente aborda um tema que é interessante, é necessário, é interessante, o pessoal participou, adorei isso. Muito obrigado, gente, por estarem aqui com a gente participando. A gente precisa disso. Então, vamos fortalecer esse canal para que a gente possa continuar comentando, passando informações, debatendo, porque é assim que a gente chega aonde a gente quer chegar, né? Melhora, né? Na melhora. Porque quando a gente conversa sobre isso, a gente vai amadurecendo também e vai trazendo esse conhecimento. Porque hoje sou eu dizendo, amanhã vocês estão falando na delegacia. E assim a gente para de colocar como nenhum crime. Porque hoje em dia o que mais acontece é isso. Não é crime. E na verdade tem vários crimes aqui que eu falei que podem ser aplicados e a gente precisa requerer a aplicabilidade daquilo que a gente já existe enquanto os legisladores não fazem uma tipificação específica. Isso. A gente pode sugerir, né? Quem sabe? A gente pode ajudar na elaboração de projetos de lei aí, né? Vamos aí para isso. Olha, um beijo grande, viu? Muitas saudades. Também, vamos tomar um café, né? Assim que a gente puder, tá bom? Vamos, um beijo, gente. Obrigada por tudo. Me chamem. Isso, chama lá no Instagram da Marília próprio, né? O particular, o privado dela e no Superação. Isso aí.
Beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigado.